Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma grande alegria mais uma vez estar com você em nosso programa Propósito de Vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a persistência e sobre a desistência. Deus espera que você avance e conclua todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Em sua palavra, no livro de Hebreus 10:38, Ele nos diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda os perigos da desistência e o que fazer para completar a obra que Deus tem na sua vida. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Irmãos, esse é um texto muito interessante. A Bíblia nos diz que havia um homem de nome Tera, e ele gerou 3 filhos. Ele era um descendente de Sem, e cujo nome era Tera, e gerou 3 filhos. Um que nós conhecemos bastante, chamado Abrão, um outro de nome Naor, e um outro de nome Harã. A Bíblia nos mostra que Tera morava em Ur dos Caldeus, e ele ainda estava nesta localidade, em Ur dos Caldeus, quando um dos 3 filhos, havia Abrão, Naor e Harã, ele estava ainda nesta localidade, quando um dos 3 filhos, justamente Harã, vem a falecer. A Bíblia nos mostra que Deus tinha dado uma missão a este homem, Tera, e a missão era chegar até Canaã. A distância entre Ur dos Caldeus até Canaã era de aproximadamente 2.000 quilômetros. E ele então começa a sua jornada, subindo próximo ao norte do rio Eufrates. E ele começa a sua jornada para sair de Ur dos Caldeus com os 2 filhos que restaram, Naor e Abrão, para chegar até Canaã. Mas a Bíblia nos mostra que no verso de número 31, ele então, andado mais ou menos aproximadamente 800 quilômetros, ele se depara a uma aldeia. E esta aldeia tem o nome justamente do filho que havia morrido, Harã. A Bíblia diz que ele para nesta aldeia, faz uma parada, mas a Bíblia nos mostra aqui que ele dali não sai mais. Fica ali por um tempo
E a Bíblia diz que ele atinge 205 anos e morre em Harã. Morre naquele vilarejo, naquela aldeia. Ele interrompe ali a sua jornada, se lembra do passado, do filho Harã, muda os costumes. Os teólogos e a própria Bíblia nos mostram no livro de Josué que ele começa a servir outros deuses, então morre. A Bíblia revela ainda que após isso, após a morte de Tera, Deus então escolhe um sucessor para o projeto. A Bíblia nos mostra no capítulo 12 que nós lemos que Deus se apresenta a Abraão e fala a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, dessa terra aqui de Harã, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor ainda diz para ele: ó, eu vou te abençoar, eu farei você uma grande nação, o teu nome será grande e tu será uma bênção. Pai morto, irmão morto, esposa estéril, e Deus fala com ele, e ele tem a tarefa de obedecer. Era ficar no comodismo porque era herdeiro, pai e irmão morto, esposa estéril, estava acomodado, ou obedecer à voz de Deus e avançar, percorrer os 1.200 quilômetros que ainda restavam. A jornada era de 2.000, percorreram 800 e pararam em Harã. O pai se lembrou do passado, lembrou do filho que havia perdido e parou. Precisavam percorrer ainda 1.200 quilômetros. A Bíblia diz que ele obedece, Abraão obedece, pega a sua família, o sobrinho que era o filho de Harã, o falecido, chamado Ló, e percorre a jornada. Deus o abençoa, ele é conhecido como pai da fé, passa por algumas provas, conhecido também como amigo de Deus, e se torna o pai de uma grande nação, se torna o pai de uma grande multidão, para quem tinha uma mulher estéril. Aí vem a pergunta que eu e você fazemos: mas Deus tinha feito uma promessa para o pai Tera, 3 filhos, Naor, Abrão, Harã. Deus fez uma promessa para o pai. E você pode perguntar: quem tem promessa de Deus morre? Morre, irmãos. Se você não obedecer, se você não crer, se você não seguir a direção de Deus, ainda que existam promessas na sua vida, o projeto fica interrompido. A Bíblia diz que em Isaías 59, 2, que as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas eu quero aqui compartilhar com você o que nós aprendemos diante desta família, diante desta jornada. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que você precisa crer que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. Pastor, mas eu não sei para que eu vim no mundo, não sei para que eu sirvo, eu acho que eu sou um acidente do percurso, eu acho que a minha mãe não queria, o meu pai não queria, mas aconteceu e eu não sei para que eu vim neste mundo. A Bíblia nos diz em João 15,16: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor, queiram ou não queiram, você é uma escolhida do Senhor. Para com esse pensamento pequeno, para com esse pensamento raso.
Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito maiores. A Bíblia diz em Isaías 55:8 que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Não creia, não acredite, não dê crédito à mentira do adversário. Se existe um coração batendo no seu peito e você ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida e na sua história. A hora que o propósito terminar, Ele te leva daqui. Deus tem um propósito na sua vida. Mas pastor, o que eu sei fazer? Deus te deu algum talento. Talvez você ainda não descobriu. A Bíblia diz em Mateus 25:15 que a uns Ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, mas ninguém ficou sem talento. Deus tem um propósito, Ele tem algo para fazer contigo. Você não é acaso do destino. Deus, você precisa crer que Deus quer completar uma grande obra na sua vida. Deus quer completar uma grande obra na sua casa, na sua família. Deus tinha um propósito na vida desse homem, Tera. A missão era sair de Ur dos Caldeus e chegar a Canaã. Ele interrompe, para. E aí nós entendemos aqui a segunda lição. Não permita que situações do passado, situações, traumas, eventos, acontecimentos do passado prejudiquem o seu presente e o seu futuro. Pastor, mas o meu passado, o Senhor diz em Isaías 43:25, eu mesmo que apago os seus pecados, e deles não me lembrarei mais. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu mesmo que apago o seu passado. É o próprio Deus. O que passou, passou. O que ficou, ficou. O que aconteceu, aconteceu. Prossiga, prossiga. Tem muita gente que ou ele está lá no passado ou ele está lá no futuro. Ele não consegue viver o presente. Mas há 20 anos atrás aconteceu isso. E porque há 15 anos aconteceu isso, porque há 5 anos aconteceu isso, daqui a alguns anos vai acontecer aquilo. Ele fica ou no passado ou no futuro. Não consegue estacionar, aterrissar no presente. O Senhor hoje está te chamando para viver o que Ele tem para a sua vida hoje, para que você complete o propósito que Ele tem para a sua casa, para a sua família hoje. Não permita que nada e nem ninguém interrompa a caminhada que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, uma coisa faço, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que ficou, ficou. O que passou, passou. Quero dizer para você, às vezes muita gente está preocupado com o inimigo, está preocupado com as ciladas do inimigo, e precisa se preocupar mesmo, precisa vigiar mesmo. Mas além de tudo, o estrago maior pode acontecer na sua vida quando você resolve parar os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. O estrago ainda é maior quando você paralisa, quando você interrompe os projetos que Deus tem para a sua vida. Existem algumas provas, lutas que vêm na nossa vida, mas existem algumas que nós pegamos com as próprias mãos. Deus te falou para prosseguir, Deus te falou para avançar, e você resolveu paralisar. Não permita que nada e nem ninguém do passado interrompa a sua vida. O inimigo, como que você faz com ele? Resistir, e ele fugirá de vós. E você, como vai fazer para você resistir a você mesmo? Marcos 8:34 diz que o Senhor Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei qual é a cruz que você precisa carregar. Tem uns que querem colocar até uma rodinha, tem outros que querem arrastar. Pega a cruz logo, irmão. O que você tem que enfrentar, enfrenta e siga. Jesus vai te dar graça, Jesus vai te dar força, Jesus vai fazer superar aquilo que é amargo. Deus vai trazer doçura na sua vida, e o nome dele vai ser glorificado e engrandecido. Apenas avance, não questiona, apenas adore, e o nome dele vai ser engrandecido. Uma outra lição, irmãos, que nós tiramos dessa família, em especial desse homem, é que você precisa se esforçar e não viver o projeto de Deus pela metade. Não viva o projeto de Deus pela metade. Complete a obra por completo. Faça o que precisa ser feito. Mas eu quase consegui, eu quase não pequei, eu quase... Irmãos, faça, execute o projeto de Deus por completo. A Bíblia diz em Hebreus 10, 37 e 38, é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Pastor, mas o outro é melhor do que eu, a outra é melhor do que eu. Uma determinada ocasião, chegou a vez de Josué assumir o comando do povo. Moisés foi morto. Livro de Josué, capítulo 1, verso 5. A Bíblia diz que o Senhor se apresenta a Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quero dizer para você que Jesus não compara ninguém com ninguém. Jesus equipara. Jesus vai equiparar, Jesus vai preparar, Jesus vai levantar pessoas para ajudar o seu projeto se completar. O nome dele vai ser glorificado. Não viva o projeto pela metade. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Não importa como você começou, eu era isso, fazia aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. E Deus quer te dar um final de bênção, um final de vitória. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, os pensamentos que eu tenho sobre você são pensamentos de paz, para dar o fim que desejais. Deus quer dar pensamentos e finais aqui diferenciados. Talvez o início foi um desastre, talvez o início da sua história foi complicado, mas o seu presente, o seu futuro estão intactos, estão nas mãos do Senhor. Não viva o projeto de Deus pela metade. Não permita que nenhum trauma, nenhum passado venha interferir. Uma outra lição, irmãos: avance, sempre avance, sempre avance. Deus não depende de você, Deus quer te usar. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Eu quero dizer para você que as pessoas morrem, mas o projeto de Deus não morre. Tera morreu, o pai morreu, mas o projeto não morreu. Deus levantou o filho e o projeto se completou. Deus tem te chamado, Deus tem falado com você para fazer uma grande obra. Deus quer te usar na sua casa, Deus quer te usar no seu trabalho. Se você não quiser, Ele vai levantar outro, mas o projeto vai acontecer, o projeto vai se concretizar. A palavra de Deus diz em Mateus 24:35 que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Se Deus prometeu, vai acontecer. A Bíblia diz em Isaías 55:11 que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o que lhe apraz.
Se Deus falou que vai acontecer, Ele vai mudar patrão, Ele vai mudar vizinho, Ele vai mudar esse, Ele vai mudar aquele, Ele vai mudar. Mas o milagre vai acontecer na sua vida. Pastor, mas tem uma pessoa, não sei, Deus muda o reino, é dele todas as coisas, para Ele, por Ele são todas as coisas. Apenas continue adorando, apenas continue glorificando. Uma determinada ocasião, o povo de Deus estava encurralado, e a rainha Esther estava lá. Mardoqueu, seu tio, falou: olha, você está aí por esse tempo. Lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, ele diz: ó, você está aí para esse momento. Deus tem um propósito na sua vida, você é a rainha hoje para esse momento. Mas se você se calar, socorro e livramento de Deus vem por outro lado, virá por outra pessoa. Eu quero dizer que Deus quer te usar, Deus quer trabalhar, mas você precisa querer. Deus é educado, você precisa ser voluntário. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Você precisa querer. João 11,40 diz: se creres, verás a glória de Deus. Você precisa querer, você precisa fazer. Deus não depende de você, Ele apenas quer te usar. Você é escolhido, então se renda, se apresente logo, faça logo, se ajoelhe logo, clame logo, ore logo, renuncia logo. Às vezes o medo de perder te impede de vencer. Como assim, pastor? O medo de perder te impede de vencer. Ah, mas se eu perder aquela pessoa, se eu perder aquele pecado, eu vou sentir falta. O medo de perder te impede de vencer. Hoje é dia de renúncia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de falar: Senhor, eis-me aqui, faça como tu queres. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Deus quer que você coma o melhor desta terra. Deus tem grandes coisas na sua vida. Não retroceda, não retroceda, não recue. A Bíblia diz em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Cada passo que você dá para trás, o adversário dá um passo para frente. Não retroceda, obedeça. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:22 que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor, obedeça, irmão. Abraão falou: agora morreu o pai, morreu o irmão, tem herança aqui, eu vou ficar com metade, só ficou eu e o Naor, vou ficar com metade disso aqui. Estou acomodado, para mim tá bom, tá ruim, mas tá bom. Mas aí o Senhor se apresenta diante dele à noite e fala assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra, eu não estou te falando onde é não, eu te mostrarei, eu te abençoarei, o teu nome será grande, você será importante e tu serás uma bênção. Imagina aquele homem, herança, pai morto, irmão morto, mulher estéril, não tinha filho. Vou fazer o que no meio desse deserto? Não, a Bíblia diz que ele obedece. Eu quero dizer para você que a obediência gera bênção. A obediência, saia do comodismo. Deus tem falado, Deus tem se apresentado, Deus tem falado com você de várias maneiras, em várias ocasiões, mas você precisa exercitar a sua fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas eu tenho feito a vontade de Deus. Mateus 7:21 diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quero dizer para você: vença esses medos, substitua pela fé, saia do comodismo. Está acomodado, está ruim, mas está bom. Obedeça a direção de Deus. Deus tem coisas grandes. Renuncie esse medo de perder. Permita a vitória de Deus na sua vida. Não permita que o passado, as lembranças, os medos, os traumas te impeçam de viver o novo. E para terminar, não olhe para as circunstâncias,
Não olhe para as coisas, para o deserto ao seu lado. Deserto não é sua residência. Deserto é uma passagem na sua vida. Deus vai te fazer passar, Deus vai te fazer viver, Deus vai te fazer ser vitorioso. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Talvez poderia também ter ficado em Harã, mas a Bíblia diz em Isaías 43, 25: não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova na sua vida e na sua história. Deus quer fazer uma coisa. Pastor, mas é muito difícil. Gênesis 18, 14 diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Pastor, mas é muito difícil, lá em casa é muito difícil. Haveria alguma coisa? Deus sonda coração, Deus sonda pensamento, Deus entra, Deus faz. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Não permita que as situações do passado mate os seus sonhos, mate os projetos de Deus na sua vida. É tempo de se levantar, é tempo de obedecer à voz do Senhor, é tempo de viver o novo de Deus, e o nome dele vai ser engrandecido, o nome dele vai ser glorificado. Falaram que não dá, falaram que não é para ir, não é para fazer, mas eu quero te dizer que a última palavra é do Senhor, a última palavra é dele. E a Bíblia nos diz em Filipenses 1,6: eis que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para concluir. Deus quer começar, mas não quer que você fique na metade. Deus não quer que o projeto seja interrompido. Deus quer começar e acabar o milagre na sua vida e na sua história. E o nome dele vai ser engrandecido, o nome dele vai ser glorificado. Renuncie a essas lembranças do passado. Viva o novo de Deus. Para de ficar no passado e no futuro. Viva o hoje que Deus tem para a sua vida, e o nome dele vai ser engrandecido. Coloca tudo nas mãos dele, e o mais ele fará na sua vida e na sua história. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, e ele quer fazer por completo. Por isso, não permita que os medos, os traumas ou as lembranças do passado façam você parar no meio da caminhada. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus 10:37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Não desista, insista, persista, e com mais um pouquinho de oração, mais um pouquinho de paciência e mais um pouquinho de fé, o seu milagre vai acontecer. Tente mais um pouco, não desista dos seus sonhos, da sua família, dos projetos de Deus para a sua vida. Deus acredita em você e aguarda a sua posição. Anote também o nosso WhatsApp logo abaixo. Conte o seu testemunho e envie os seus pedidos de oração. Confira comigo também a nossa agenda para essa semana. Amanhã, domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina às 19 horas. Quarta-feira, campanha Quarta Profética às 20 horas. Sexta, culto de ensino às 20 horas. E das 22 às 23 horas, campanha de oração. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta, às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Onde quer que elas estejam, seja na sua casa, no seu trabalho, num leito de hospital, numa situação de aprisionamento físico ou espiritual, nós suplicamos a Ti para que o Teu Espírito Santo venha visitar todas estas pessoas e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.